Olá, tudo bem? Você já utilizou uma IA para gerar imagens? Mas calma aí, que o episódio de hoje não é sobre pegar uma IA pronta, como o ChatGPT ou o Google Gemini, para produzir imagens. Neste episódio, nós vamos programar juntos, do zero, uma rede generativa que produz imagens. E além disso, vamos assistir ao processo de treinamento, enquanto a rede vai evoluindo para produzir imagens cada vez melhores. Eu espero que gostem. O meu nome é Ângelo, eu sou professor de IA no Instituto Federal de São Paulo e este vídeo é uma continuação do episódio 24. E vamos programar a nossa GAN, uma rede generativa para imagens. Então, eu recomendo fortemente que você assista primeiro ao episódio para conseguir entender o que vamos fazer hoje. Agora, se você já assistiu, é só clicar no link da descrição aqui desse vídeo e abrir um código que eu já preparei no Google Colab. Aí você pode copiar o notebook e ir alterando conforme vamos executando o código. Estamos então aqui no ambiente do Google Colab. Verifique no canto superior direito o seu login e no canto superior esquerdo o título do projeto. Primeiramente, nós vamos importar as bibliotecas e baixar o dataset. O dataset que será utilizado para treinar a nossa GAN. A importação das bibliotecas TensorFlow, Keras, NumPy, entre outras que já usamos anteriormente. Importar o dataset FashionMNIST da base de dados do Keras. Veja que só utilizaremos o conjunto de treinamento. O conjunto de teste não será utilizado nesse projeto porque o teste é feito de forma diferente. Verifique também que o conjunto de treinamento possui 60.000 imagens de 28 por 28 pixels. Em seguida, nós vamos normalizar essas imagens, porque cada pixel está em escala de cinza, ou seja, seus valores variam entre 0 e 255. Nós vamos normalizá-los entre -1 e +1. E por último, vamos executar o treinamento em lotes, quer dizer, conjuntos de 256 imagens por vez. Como vimos no episódio 24 sobre GANs, a rede geradora pode ser entendida como o inverso de uma rede convolucional para classificação típica. Dessa forma, as primeiras camadas de uma rede geradora são totalmente conectadas, como o MLP. Em seguida, temos uma sequência de camadas de convolução transposta, que também pode ser chamada de deconvolução. Essa sequência permite que se realize um aumento progressivo da resolução da imagem gerada. Essa é a nossa rede geradora. Ela é composta por uma sequência de camadas, iniciando pela camada densa ou totalmente conectada, o nosso Multilayer Perceptron, só que com função de ativação do tipo Leak-Relu. Essa função já foi vista por nós no episódio 22. Depois há uma sequência de camadas de deconvolução, com um incremento progressivo na resolução. Começamos com 7 por 7 pixels, depois 14 por 14 e chegamos na resolução final, 28 por 28 pixels por uma única dimensão, porque trabalharemos com escala de cinza. Então, após definirmos a nossa rede geradora, podemos executar uma geração de uma imagem qualquer, colocando uma semente na entrada da rede, vendo qual é a saída. Olha só, aqui é a saída de 28 por 28 pixels. Tá horrível, claro, ela ainda não foi treinada, então a saída da rede é um ruído aleatório. A rede discriminadora será muito semelhante à rede de classificação que programamos no episódio 23. Uma sequência de camadas de convolução para extração das características da imagem,
seguida de um processo de simplificação utilizando o max pooling, e ao final a rede possui um só neurônio de saída para classificar as imagens em 0 ou 1, real ou gerada. Em sequência, a nossa rede discriminadora, que será muito semelhante à rede de classificação que já vimos, composta por camadas de convolução 2D, por dropout de 30%. Então, após a definição dessa rede, podemos inserir na entrada dela aquela imagem que foi gerada anteriormente. E ela, como não está treinada ainda, vai dar um valor qualquer em sua saída. Então, para treinar, iniciamos com a definição dos parâmetros de treinamento: 500 épocas e um vetor de entrada de 100 elementos, ou seja, a semente que irá alimentar a rede geradora é um vetor de 100 elementos. A cada iteração de treinamento, nós vamos poder acompanhar a geração de imagens, 16 exemplos que vão evoluindo durante o processo de aprendizagem. O algoritmo usado para treinamento será o Adam, que já vimos no episódio 23, com uma especificação da taxa de aprendizagem, que também vimos no episódio 12. A função de erro que será utilizada para o cálculo dos pesos é a entropia cruzada, e como o treinamento pode demorar um bocado, a gente vai fazer checkpoints para salvar os pesos. Agora, quando devemos computar um erro de treinamento? Aí depende, porque cada rede vai ter o seu jeito diferente. A rede discriminadora erra quando ela recebe uma imagem da base de dados original, mas classifica ela como falsa. Ou quando ela recebe uma imagem da rede geradora e classifica ela como real. Mas para outra rede, o processo é diferente. Devemos considerar que a rede geradora errou quando uma imagem produzida por ela é classificada como fake pela discriminadora, ou seja, quando ela não conseguiu enganar a rede de classificação. O próximo passo é a definição da função de erro para a rede de classificação. Iremos calcular a entropia cruzada comparando a saída da rede quando colocamos em sua entrada uma imagem real com o valor desejado, que é o valor 1. E também calcularemos a entropia cruzada quando na entrada da rede de classificação há uma imagem gerada comparado com o valor desejado para ela, que é o valor 0. Então, o erro da rede de classificação é a soma desses dois valores. Agora, para a rede generativa, o cálculo é diferente. Ela é considerada errada quando a rede de discriminação conseguir perceber que é uma imagem falsa. Um passo de treinamento, então, ocorre da seguinte maneira: seleciona-se aleatoriamente um lote de imagens da base de dados e em seguida geramos a mesma quantidade de imagens a partir de sementes também aleatórias. Depois, a rede discriminadora classifica os dois conjuntos de imagem e os erros de classificação são usados para ajustar os pesos de ambas as redes. Pronto, já estamos preparados para treinar na nossa GAN. Mas ao invés de usarmos o comando compile e o fit para fazer isso de forma automática, a gente vai abrir passo a passo internamente uma iteração de treinamento. Então, cada iteração inicia pela geração de um lote de imagens com a rede geradora. Essas imagens serão aplicadas na rede discriminadora, mas não só elas, também uma batelada de igual tamanho de imagens reais, ou seja, retiradas da nossa base de dados. A saída da rede de classificação vai ser utilizada para computar a entropia cruzada, o erro tanto da rede geradora quanto da rede discriminadora. Esses valores de erros serão utilizados no cálculo do gradiente descendente, ou seja,
do algoritmo de atualização de pesos das duas redes. Pronto! Agora já temos o nosso processo de treinamento. Ele iniciará para marcarmos o tempo, porque esse treinamento vai demorar um pouquinho, e aí executamos um passo desses que eu acabei de explicar. Ao invés de continuarmos já diretamente para a segunda iteração, primeiro vamos parar um pouquinho e gerar aquelas 16 imagens de acompanhamento para que a gente consiga assistir a rede evoluindo. Em sequência, iremos salvar a cada 15 épocas os pesos para que, se alguma coisa ocorra durante o treinamento, e por último, desligaremos aí o timer e geraremos o último conjunto das imagens de acompanhamento. Esse aqui é o código para a geração dessas 16 imagens e já podemos iniciar o treinamento. Veja que aqui na primeira época, as 16 imagens são apenas ruídos e, à medida que o treinamento evolui, as imagens vão ficando melhores. Esse processo demora um pouco, claro. Aliás, todo esse novo universo de IA generativa que nós utilizamos no dia a dia, seja para texto ou para imagem, demora muito para ser treinado. Além disso, consomem recursos computacionais caríssimos, utilizam uma tonelada de energia elétrica e água. Isso mesmo, muita água para refrigerar todo o sistema. Mas isso fica para um papo de um próximo vídeo. Vamos agora ver se o processo de treinamento da nossa GAN já finalizou. O treinamento está quase terminando. Faltam aqui poucas épocas, mas já temos algumas imagens muito interessantes. Temos aqui uma variedade de blusas e camisetas de manga comprida, umas escuras, outras claras, algumas com estampa, né? Desse lado também temos aqui um vestido que parece que tem um corte aqui no meio, um fashion diferente, uma camiseta aqui com uma estampa. Aqui tem uma imagem de bolsa com duas alças, né? Uma alça de lado e uma alça em cima, e aqui uma bota de salto alto. Então terminamos o treinamento e agora podemos usar aqui a GAN já treinada, na verdade apenas a rede generativa, para gerar novos exemplos de imagem. Então aqui agora peço para gerar 25 novos exemplos. Depois dela treinada, é bastante rápido, né? Temos aqui uma imagem de tênis, uma imagem de sandália, né? Calças. Se eu executar novamente a célula, ela vai gerar um outro conjunto de imagens, né? Como essa bolsa, esse tênis aqui. Por quê? Cada vez há o sorteio de 25 sementes diferentes nesta célula. Legal, né? Então agora o seu desafio é repetir esse processo utilizando uma conta sua no Google Colab. Mas eu não quero que você faça igualzinho ao que eu fiz, não. Eu quero que você treine a GAN utilizando só 3 tipos de peça de roupa. Não sabe fazer isso? Então é só continuar rolando para baixo o notebook que eu compartilhei na descrição do vídeo, que lá já vai estar uma célula pronta. A única coisa que você tem que fazer é escolher quais 3 tipos de peça de roupa irá gerar e escrever nos comentários do vídeo para mim qual foi a sua escolha. Além disso, tem uma outra pergunta para você. Você percebe que a GAN pode ser usada para gerar qualquer tipo de imagem. A estrutura é muito semelhante. Na verdade, se a gente quiser gerar um outro conjunto de imagens, digamos que dígitos escritos à mão, temos apenas que alterar uma única linha de código no programa inteiro. Eu quero então que você escreva nos comentários do vídeo qual é essa linha de código e já aproveita para me contar quais foram as 3 peças de roupa que você utilizou no treinamento. Até mais! Dime qué debo cantar.
algoritmo. Sé que lo sabes mejor.